Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Digníssimo amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo bem? Meu nome é Michel o taxista. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, uma honra poder participar do teu programa. Eu sou morador no Taboão da Serra e aprendi a te ouvir com a Isabel, a Belinha, é assim que eu chamo a minha mulher, a minha esposa, a dona da pensão, conforme eu brinco com ela. Foi a Belinha que me ensinou. Quando eu me casei com ela, eu tinha vindo do interior, eu morava em Tupã, interior de São Paulo. E a Belinha já era daqui, ela morava no Taboão da Serra, Jardim Record, é o nome do lugar que nós moramos no Taboão. E foi ela quem me ensinou a gostar de você. Eu dizia, tem um programa de rádio que eu ouço, é Paulinho Boa Pessoa, achei engraçado o teu nome na época. E foi assim que eu descobri você. E a partir dali, aprendi também a te escutar. A Belinha e eu somos ouvintes assíduos teus. Os nossos filhos, eu não posso dizer o mesmo, você sabe, são pessoas assim, muito novas, acabam ligadas em outro tipo de atração. Mas eu e ela não abrimos mão por nada do teu programa no rádio. E agora, somos admiradores também desse canal no YouTube. Inclusive um detalhe, viu, Paulinho? Eu me tornei membro do teu canal. Acho até que você deveria fazer alguma coisa em especial para os membros do teu canal, para incentivar que mais gente se torne membro também. Hoje eu quero contar para você uma das minhas histórias como taxista. Tantas já passei, Paulinho de Deus, tantas eu já passei. Mas hoje eu quero contar especialmente uma história que foi muito marcante. Aliás, a Isabel, a Belinha, minha patroa, está aqui do meu lado, me acompanhando e me incentivando a te escrever. Algum detalhe que às vezes eu esqueço, ela se lembra que quando eu cheguei em casa foi a primeira coisa que eu contei para ela. Vamos lá, eu vou contar nos detalhes para que os seus ouvintes e você entendam o que aconteceu com o Michel, que sou eu. Michel taxista, o homem que veio de Tupã, mas que há muitos e muitos anos vive aqui no Taboão da Serra, ao lado da Belinha, minha patroa. Me lembro que era uma sexta-feira, meu amigo, e foi nessa sexta-feira que começou como um dia normal. Eu acordo muito cedo, acordo por volta das 5:30 da manhã. A Belinha já tinha preparado meu café, porque mulher é um bichinho trabalhador, né, Paulinho? Se eu acordava às 5:30, a Belinha, por mim, ela não precisava, mas por mim ela acordava às 5. Por quê? Porque ela já adiantava, coava o meu cafezinho, de modo que como eu levantava às 5:30, meu cafezinho já estava pronto. E não era só o café preto com leitinho, não. Ela já tinha comprado o pãozinho francês, ela comprava no dia anterior, ela esquentava o pãozinho francês numa frigideira, fritava um ovo, ovinho frito do jeito que eu gosto, com a geminha mole, colocava no meio daquele pãozinho para mim, fechava o meu pãozinho e aí eu comia meu pãozinho com ovo frito e tomava minha xícara de café com leite.
Depois eu tomava meu cafezinho puro. E na saída, para adoçar a boca, um pedacinho de bolo de fubá, do jeitinho que eu gosto, com erva doce. Era assim, já alimentado, que eu saía de casa. Ah, bom, antes de eu pegar o táxi, eu ganhava aquele beijo da dona da pensão, a Belinha, meu amor. Entrava no meu táxi e tocava pro ponto. Aparentemente sexta-feira de dia normal. Até a hora em que me vi naquela situação estranha, muito estranha. Mas para que vocês possam avaliar, vamos aos fatos. Eu tinha acabado de fazer uma corrida e eu estava voltando para o meu ponto e passando ali pertinho do Hospital das Clínicas pela Avenida Dr. Arnaldo, sabe? Já pertinho do HC, já que a corrida tinha sido até as bandas da Paulista, mas na volta pelo meu ponto eu passava por ali, porque eu ficava num ponto no Lago da Batata, na região de Pinheiros. E eu gostava de ir por ali, por quê? Porque ali era mais movimentado e normalmente eu encontrava mais passageiro nesse caminho. Dito e feito, tô voltando Lago da Batata, Dr. Arnaldo, passando perto do HC, quando um distinto senhor, ele estava assim num terno azul, um terno azul bonito, bem cortado, aquele senhor acenou para mim, assim, dando sinal para o meu táxi parar. Eu imediatamente parei o táxi e aí ele me falou o destino que ele ia. Liguei o taxímetro e toquei para atendê-lo na corrida. E como sempre, a gente procura ser simpático com os passageiros. Como é que você é simpático com o passageiro? Eu puxo o assunto. Se eu observar que o passageiro gosta de conversar, a gente segue. Se o passageiro for monossilábico, tipo não, sim, pode ser, eu já vejo que o cara não é de conversa. E aí eu cortava o assunto. Bem, como todas as vezes, eu puxei uma conversa com ele, já que a corrida da qual ele participava era relativamente longa, viu? E o papo foi bom. Quando eu comecei a conversar com ele, eu vi que ele gostava de conversar. Então, aquele passageiro que não se limitou a responder a minha pergunta, mas manifestou também uma opinião. Sabe quando você sente que a pessoa gosta de conversar? Eu havia sentido isso. Pois é, eu sei que parece loucura, mas eu fui conversando com aquele passageiro e comecei a comentar sobre o time do Palmeiras. Falei do time do Verdão, do Palmeiras. Naquele momento, atenção palmeirenses, não é o momento atual, tá? Naquele momento, o Palmeiras ia muito mal. E esse senhor me disse que ele era corintiano. E ele me falou que um jogador determinado do Corinthians iria arrebentar naquele ano. Já eu digo até o jogador, tá bom? Mas ele disse, esse jogador do Corinthians, sou corintiano, vai arrebentar esse ano. Bom, naquela época, ele tinha esse jogador acabado de chegar ao Corinthians. Já eu digo quem é. E ele começou, esse senhor falou do time dele, Corinthians. Eu falei da draga em que se encontrava o Palmeiras naquele momento. Mudou o assunto. Ele começou a falar da família dele, mas sempre ligado também ao futebol. Não, porque a minha família é muito unida, nós sempre assistimos aos jogos de futebol juntos, eu e meus filhos, e eu vou sentir muita falta. E os meus filhos também vão sentir muita falta. Eu parei aquela hora e pensei comigo, não entendi essa parte. Ele estava empolgado, falando que a família é unida, que ele gosta de ver os jogos do Corinthians com os filhos gostam de ver os jogos com ele, e ele vai sentir muita falta, e os filhos também vão sentir muita falta. Eu não entendi. Neste momento em que eu escrevo, e a Belinha está aqui do meu lado me ajudando, quando eu me lembro disso, eu começo até a sentir uns arrepios pelo corpo, sabe? Porque naquela hora, eu não entendi nada, absolutamente nada do que ele quis dizer. Mas vão acompanhando comigo. Como eu ainda estava inocente, eu perguntei, porque o senhor está indo viajar? Como ele falou, né? Meus filhos vão sentir falta, eu também vou sentir falta. Eu lasquei essa pergunta para ele. Porque o senhor está indo viajar? E ele logo me respondeu que sim,
que tinha uma viagem muito longa para fazer. Ah, foi assim que eu respondi. Ah, sim, entendi. Entendi, quer dizer, ele vai fazer uma viagem muito longa. Então, veja, eu não disse isso a ele, mas a ficha começava a cair. Bom, se ele vai fazer uma viagem muito longa, significa que os filhos vão sentir falta dele. Ele vai sentir falta dos filhos. Tudo bem, é isso. Aí eu perguntei para ele, essa pergunta era necessária. Já que o senhor vai viajar para longe, para onde o senhor está indo? E ele me respondeu assim: eu estou indo para um lugar que é muito bonito, mas eu não posso te dizer o nome do local, o nome do lugar. Eu fiquei sem graça. Sabe quando você dá aquela risadinha? Me perdoa, me desculpe. Afinal de contas, eu estava me intrometendo num assunto que não me pertencia. Caramba, levei um corte do homem, né? Eu fui perguntar para onde ele estava indo, ele não podia me dizer o nome do lugar. Ele disse apenas que era um lugar bonito. O senhor me respondeu e eu pedi desculpas para ele. Ao que ele respondeu ainda, não precisa pedir desculpas, não há do que te desculpar. E aí eu deixei o assunto dar uma esfriada, quem sabe para retomá-lo no outro momento, mas quem retomou a conversa foi ele. E ele começou a me falar mais uma vez sobre a família. Eu sou muito querido, a minha família me respeita e me quer muito bem, e eles vão sentir muito a minha falta, sabe? Muito a minha falta. Mas eu tenho que ir. A viagem é necessária. E aquilo foi intrigando-me. Para onde esse senhor está indo? Para onde esse senhor vai? A viagem é necessária. E depois ele me disse uma coisa que na hora que ele falou, eu senti um arrepio. Ele disse: é o destino de todos nós. Quando ele me falou assim, é o destino de todos nós, eu senti um frio correr a minha coluna. Em um instante eu franzi assim a testa, e aí eu olhei pelo retrovisor tentando olhá-lo, mas ele estava de rosto virado para o lado da janela. Ele não estava olhando naquele retrovisor interno do carro. Apenas eu olhei para lá e o vi olhando em direção à janela. Chegamos ao lugar de destino, onde ele iria descer, para onde ele pediu a corrida. Ele olhou para mim e falou: muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu, seu Michel? O meu nome é Jacinto. Eu estou descendo, eu vou ali dentro e já volto para pagar a corrida. O senhor, por favor, me aguarde aqui. E antes que eu perguntasse como ele sabia meu nome, porque eu não tinha dado cartão para ele. Eu tinha cartãozinho de taxista. Eu até gostava de entregar o cartão ao final da corrida. Eu até refleti: será que eu entreguei meu cartão para ele quando ele entrou no táxi? Não, eu não faço isso. Realmente eu não tinha feito. Mas ele sabia o meu nome, me chamou de Michel. Seu Michel, e me disse o nome dele, Jacinto. Vou até ali e já volto para te pagar. Ele deixou, inclusive, a porta do táxi aberta. Passado mais ou menos uns 5 minutos, e eu ainda reflexivo, pensando em tudo aquilo, tentando entender como é que aquele homem sabia o meu nome. Só que 5 minutos, você há de convir comigo que é muito tempo para uma pessoa ir num lugar e voltar para pagar o táxi. E ele não tinha voltado com 5 minutos. Eu resolvi esperar um pouquinho mais. Sei lá, eu acho que esperei mais uns 2 minutos. Comecei a ver mais pessoas entrando naquela casa. Mais gente entrando naquela casa. Na frente da casa tinha uma porta de aço com um pequeno portão que dava para um corredor. No final do corredor tinha uma escada que levava até uma casa que ficava sobre o que imagino ser um salão. Então eu apaguei o motor do táxi e me dirigi até a casa. O senhor não voltava. Quando acabei de subir as escadas, tive a pior sensação da minha vida.
Logo na entrada tinha uma sala e no meio da sala um caixão cercado de muitas pessoas. Quando eu vi o caixão, eu até comecei a me acusar. Michel, apressado como sempre, devia ter esperado o homem voltar. Devia ter esperado o senhor Jacinto voltar. Mas antes que eu pudesse pensar mais alguma coisa, ouvi uma frase que fez com que eu gelasse da cabeça aos pés. Jacinto, eu te amava, Jacinto. Por que você foi morrer, Jacinto? Não era a hora, Jacinto, quando eu mais preciso de você, Jacinto. Você vai me faltar, Jacinto. Aquele choro, aquele clamor, fez com que meu corpo inteiro se congelasse. Eu passei a mão no rosto e pensei comigo, não pode ser. Quando eu comecei a pedir licença e me aproximei daquele caixão, que eu olhei quem é que estava dentro do caixão, não é possível. Jacinto, senhor Jacinto, a mesma roupa, o mesmo terno azul marinho que ele estava usando. O homem que eu havia acabado de transportar no meu táxi. Era ele. Mas eu levei um susto tão grande, que eu não consegui me controlar e soltei um grito. Meu Jesus Cristo! Eu exclamei, meu Jesus Cristo! A viúva olhou para mim e me perguntou, o senhor conhece? O senhor conhecia? Eu disse, eu acabei de trazê-lo no meu táxi agora. Eu acabei de transportá-lo no meu táxi agora. Nossa, por que eu fui dizer isso? Por que eu abri a minha boca? O pânico e o choro tomaram conta daquele lugar. Eu, que não sou bobo nem nada, saí, correndo dali aos gritos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que acabara de me acontecer. Eu saí exclamando dali. Ainda pessoas que estavam no interior da casa correram atrás de mim, mas eu já tinha adentrado ao táxi, liguei o motor e parti. Obviamente que naquele dia não trabalhei mais. Voltei para casa e me abri com ela, com quem eu sempre me abro. Belinha, minha mulher. A Isabel, minha mulher. Ela sempre foi e sempre será minha confidente. Contei para ela nos detalhes essa história, do jeito que eu contei agora para vocês. E ela disse-me, realmente existem muitos mistérios, Michel, ocultos entre o céu e a terra. É uma história que você pode contar, que eu serei sempre sua testemunha, porque eu sei o homem que você é. Então hoje, quando eu estou escrevendo para você essa história, no medo de ter perdido algum detalhe, porque ela já tem anos, remonta os anos, para você ter uma ideia, nessa época eu só tinha um filho e era um bebê de 2 anos. Depois deste filho, tivemos mais 3, eu e a Isabel. E todos os nossos filhos são formados, casados, nos deram os netos. Então faz muito tempo que isso tudo aconteceu. Mas aconteceu com o Michel taxista que sou eu. Essa é uma história da meia-noite acontecida comigo. Gostaria que você mandasse o seu comentário a partir de agora.